Nesse vídeo, eu vou falar sobre uma das matérias mais interessantes do sétimo período, que foi ginecologia e obstetrícia. Basicamente, falando um pouco sobre como foi o ambulatório de ginecologia e obstetrícia. Para mim, foi um dos melhores que teve, tipo assim, nesse semestre, porque a gente teve basicamente quatro ambulatórios. O de clínica, o de ginecologia e obstetrícia, o de pediatria e o de cirurgia ambulatorial. E, nossa, em disparada, para mim, o de ginecologia e obstetrícia foi o melhor, foi um dos que eu mais aprendi. Eu aprendi muito no de clínica também, mas ele exigiu muito da minha saúde mental, então, para mim, o de ginecologia e obstetrícia foi o que melhor conciliou os dois, assim. E por quê? Basicamente porque os pacientes de ginecologia e obstetrícia, principalmente desse sétimo período agora, eles eram pacientes de risco habitual. Então, basicamente, o que a gente tinha que aprender era como fazer um pré-natal bem feito, para prevenir, né, possíveis intercorrências durante a gestação. E isso é muito bom, porque é diferente, por exemplo, do posto de saúde, no ambulatório de ginecologia e obstetrícia praticamente não teve queixa psiquiátrica. E essa é uma das maiores dificuldades que eu estou tendo durante a minha faculdade de medicina, que é lidar com queixa psiquiátrica. Eu tenho muita dificuldade, principalmente quando são quadros depressivos, devido a uma realidade muito difícil. Então eu fico com aquilo ali martelando na minha cabeça, muito ruim. E em ginecologia e obstetrícia não teve nada disso. Era muito legal conversar com os pacientes amavam as nossas consultas, né, que eram demoradas, que a gente investigava tudo para saber o risco, tudo direitinho. E, enfim, foi uma experiência incrível, assim. E durante esse ambulatório eu aprendi muita coisa, porque as minhas professoras também foram muito boas, então a gente sempre discutia os casos que a gente atendia depois do ambulatório, e isso me gerou um conhecimento muito grande, fez eu enxergar bem além do que a gente estuda só no livro. E isso ampliou muito a minha visão também sobre o que é a gravidez. Então, muitas vezes a gente tem uma visão muito romantizada da gravidez, sobre ter filhos, e a gente esquece um pouco da importância dessa decisão na vida de uma pessoa. E isso me fez refletir sobre a importância de a gente, como profissional de saúde, de sempre estar martelando na prevenção da gravidez, né, e métodos contraceptivos. Porque muita paciente ali ela tá sendo ou a primeira vez que ela tá sendo mãe, ou a terceira vez que ela tá sendo mãe, e isso geralmente causa uma apreensão grande, sabe? Um medo. Porque, querendo ou não, um filho é uma responsabilidade muito grande, principalmente num país igual a gente vive, que é muito desigual, a gente sempre martelar sobre essa questão da contracepção pode ser muito importante como prevenção de futuras complicações nessas pacientes. Outra coisa que eu achei muito legal também foi que foi a primeira vez que eu ouvi um coração de um bebê e, nossa, cara, foi muito legal. Tipo, a nossa professora mostrou direitinho, posicionando o sonar, né? A diferenciar o som de um batimento cardíaco do som do batimento do cordão umbilical. E basicamente a única diferença é que o do cordão umbilical ele tem um chiarinho, né? Tchu, tchu, tchu. E o do coração do bebê ele é mais tum, tum, tum. Então tem essa diferença, eu achei incrível. Além disso, o conteúdo desse semestre foi muito legal. A gente viu pré-natal, doenças que podem acontecer durante a gravidez. As simulações no LabSim, que é o laboratório nosso lá, também foi muito divertido. Eu lembro que a nossa professora ela colocou uma simulação de uma eclâmpsia para a gente resolver num boneco. E aí o boneco da grávida ele começou a tremer todo lá, assim. A gente teve que tomar todas as condutas. Tinha uma televisão com todos os níveis, né, por exemplo, de pressão, de frequência respiratória, frequência cardíaca. Foi muito legal. A gente se sentiu de fato, né, no internato, assim, foi uma experiência muito boa. No final de tudo, a gente tem o boneco, ele fez um parto, então ele pariu e foi muito engraçado, assim, a interação, né, entre os colegas, foi a primeira vez, foi muito divertido. A única coisa desse semestre que me pegou um pouco assim de ginecologia e obstetrícia foi o OSCE que a gente fez. Eu sempre me dou um pouco mal assim nos OSCEs de ginecologia, porque eu sempre me dou mal, acho que em OSCE no geral, porque eu fico muito nervoso lá na hora da prova prática, assim, que você tem um tempo, tananã, e aí muitas vezes é uma questão discursiva, você tem que falar, e aí eu fico muito nervoso, eu dou branco, eu esqueço da matéria. Enfim, mas eu acho que eu mandei até bem nesse OSCE, caiu alguns conteúdos que eu só acertei porque eu tinha visto no estratégia, porque infelizmente não deu tempo, né, de ver no decorrer do semestre. Mas eu acho que foi muito bom, eu acho que foi um semestre muito produtivo, assim, eu aprendi bastante sobre a especialidade em si de ginecologia. Cara, eu penso nela assim como eu penso em trauma e anestesia, porque para mim são especialidades assim bem diretas, sabe, bem objetivas, e eu com certeza faria, principalmente a parte de obstetrícia, se não fosse a própria rotina, né? Porque geralmente o que a literatura defende, o que é de fato melhor, é o parto normal, né? É o mais seguro, é o que tem menos risco de complicação.
Só que assim, o parto normal, ele pode acontecer 5 horas da tarde, 3 horas da tarde, ou ele pode acontecer 2 da manhã, entendeu? E aí, se ele começar a acontecer 2 da manhã, você vai ter que estar lá para ajudar, né, no parto, se for sua paciente. Então, tem muito essa questão da qualidade de vida também. Você não pode ficar colocando, agendando cesárea, assim, porque isso, né, traz uma iatrogenia muito grande. Então, sim, é uma especialidade que eu considero muito para o futuro. Eu acho que ela ainda não supera a rádio, para mim, rádio ainda é melhor, mas com certeza é uma das que eu com certeza consideraria.